Boa tarde. Boa tarde a quem está chegando. Gratidão, Larissa. Estamos super empolgados hoje. Estamos abrindo com chave de ouro a programação da Semana do Servidor, da SEAD, do Governo de Goiás. Meu nome é Cláudia, sou colaboradora da Escola de Governo e estou muito feliz por abrir, né, a nossa live especial, com a live especial de hoje, mais do que especial, as comemorações da Semana do Servidor. Então, agradeço a todos que estão entrando, aos que vão assistir depois. A nossa convidada, a Tcherena, ela vai entrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou aproveitar e falar da nossa programação muito especial. E antes disso, eu quero dar os parabéns a nós, servidores públicos. E eu acredito que não é por acaso que nós escolhemos essa profissão. Por mais que às vezes a gente ache que não, né? Às vezes a gente acha, eu fui porque, né, me identifico, ou porque é estável, né? Enfim, por várias razões que a gente possa ter escolhido ser servidor público, eu acredito que no fundo, a gente tem no coração essa questão de servir, né? Então, parabéns para todos nós, servidores. Nós carregamos aí várias crenças, né, em relação a servidores, coisas que lá no passado, né, foram acontecendo, mas a realidade que eu vejo hoje, há 18 anos no serviço público, nesses 18 anos que eu entrei no serviço público, o que eu vejo são servidores extremamente dedicados. Muito trabalho, muita ainda ideologia no servir. Então, assim, parabéns para nós. E tem uma programação super especial. Hoje nós temos ainda, né, a primeira oficina também, que é a oficina sobre propósito com a Maria Hermínia, fabulosa agora à tarde. E amanhã nós temos, de manhã nós temos a oficina como melhor adaptar o seu local de trabalho para o teletrabalho, com o Amador, nosso instrutor da Escola de Governo. Podem fazer as inscrições, tá? As inscrições estão abertas no portal do aluno. Amanhã nós temos o Semear Especial. Gente, não perca esse evento, não perca, assim, vai ser com a Vilma Moraes. Ela vai trazer, ela é uma especialista, ela vai trazer uma nova perspectiva sobre esse ano, sobre a capacidade adaptativa. Então não percam, não precisa fazer inscrição, pode ir direto no canal do YouTube da escola, amanhã às 14h30. E à tarde nós temos a oficina de finanças pessoais, com o nosso querido João Arlindo, também instrutor. E, por favor, gente, confere lá no site da Escola de Governo a programação, no nosso Instagram, e não perca, venha participar com a gente. Nós temos também já o vencedor da live do servidor, né? Nossa, muita satisfação, gratidão por terem voltado. Então, a nossa live do servidor será o tema Excelência no Atendimento ao Cidadão, quarta-feira, às 14 horas. A nossa convidada parece que entrou. Deixa eu ver aqui se ela vai fazer o convite, se ela vai solicitar. Vou chamá-la aqui. Oi, Tcherena. Que bom. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Muita satisfação. Estamos abrindo aí a Semana do Servidor Público com a nossa live. Então, eu estou muito feliz, muito animada para essa semana. E já vou te
apresentar aqui para a gente conversar, porque nós temos muito assunto e é um assunto muito relevante, né, Tcherena? Sim, Então, verdade. a nossa convidada de hoje é a Tcherena de Amorim Brasil. Ela é servidora pública também do IF Goiano de Educação. Ela está prestando serviço no IF Goiás, né? Sim, Então, parabéns para nós, né, Tcherena? verdade. Parabéns para todos. A Tcherena é nutricionista, especialista em personal diet, mestre em nutrição e saúde, é aromaterapeuta também, reikiana, ela é empresária, né? Você vai falar um pouco da sua trajetória, né? E Sim, gratidão por ter aceito o nosso convite. O nosso tema da live hoje é a importância da alimentação consciente para uma vida melhor. Eu venho estudando esse assunto de um tempinho para cá, né? Devido às questões pessoais, né? Questões com comida, enfim, com obesidade. E tenho me aprofundado muito, e hoje em dia eu tenho consciência do impacto da alimentação na nossa vida. Não é só em relação a estar acima ou abaixo do peso, a questão da saúde, que é muito importante, mas ela impacta também na nossa bioquímica, né, do corpo, e como a gente enxerga as coisas com clareza, de como a gente ser mais consciente no mundo. Então, assim, é muito maior o impacto do que eu imaginava, e eu acredito que alguns de vocês aqui. Então, daí a importância desse tema, e eu já vou passar a palavra, então, para a Tcherena. obrigada, Cláudia. Agradeço o convite, né? E assim, acaba que esse tema, ele realmente é muito abrangente. Então, eu vou te pedir para você, de acordo com aqueles tópicos, às vezes você me direcionar, tá? Porque às vezes eu Tá. vou emendando uma coisa na outra. E aí, se surgir também, né, alguma pergunta, alguma Isso. colocação, né? Porque Vamos aqui é pedir uma para o troca de pessoal ir ideia. enviando as dúvidas, porque aí nós vamos interagindo aqui, fica melhor, né? Isso. Ou alguma colocação mesmo, né? Uhum. Às vezes as pessoas complementam também, né? Com alguma informação. Isso. Então, eu vou só dar um resuminho. Eu sou servidora pública, né? Estou fazendo 15 anos já. E agora prestando serviços lá no campus Aparecida, né? Do IFG. O contrato encerra agora em dezembro. E aí eu retorno para o IF Goiânia. E aí, nesse meio, aconteceram diversas coisas, né? Mesmo eu sendo nutricionista, acaba que, por mais que a gente cuida, né, da própria alimentação e tudo mais, a vida às vezes aperta muito e às vezes a gente descuida de algum pontinho, sabe? Às vezes basta um ponto de descuido e a vida coloca a gente no lugar, né? Ou puxa a orelha. Então, a ter a consciência é isso, né? Se você sai dessa consciência, a vida te traz de volta. E no meu caso, eu adoeci, por mais que eu estivesse cuidando, eu estava comendo muito fora de casa. Então, para mim, foi um retorno mesmo para me organizar, custe o que custar, a voltar a comer em casa. Aí eu fazer a própria comida, né? Aí eu procurar alimentos de melhor qualidade. Então, eu compro orgânicos quando eu posso, né? Então, a gente tem que dar o melhor que a gente pode. Você não pode comprar hoje, mas às vezes um outro dia você pode. Você encontrou só um tipo de alimento, né? Nessa categoria, você quer fazer essa escolha? Então, abraça essa escolha, né? Então, aconteceu muito isso comigo. E devido aos problemas todos, né, eu fiquei internada numa clínica naturalista, sabe? Para poder ter todo esse resgate, eu aprender coisas que eu não aprendi na faculdade, inclusive. E aí eu comecei a pensar que outras pessoas também, né, pudessem estar passando por algo semelhante e tudo mais. Então, meu problema foi de trato gastrointestinal mesmo. Enfim, então eu desenvolvi uma metodologia, né, que eu atendo também em consultório, né, ou agora nesse período em videochamada, voltando para isso, sabe? Para também ajudar nessa consciência, né, e trazer as pessoas a poderem fazer melhores escolhas de acordo com o seu tempo, de acordo com
o financeiro, né? Porque é uma coisa também que a gente tem que falar, né? Não é custe o que custar, é o que você pode fazer, né? E dentro do ambiente público, ainda às vezes é complicado, porque nós temos, né, algumas limitações. Então, eu digo em relação à alimentação dos alunos, por exemplo, que é o que eu mais estou ligada, né? Nem sempre a gente consegue, né? Existem modalidades que são quando é autogestão, que é complicado, às vezes você tem que comprar muita coisa industrializada, ou dependendo de fornecedor, você não consegue ter, por exemplo, folhas de melhor qualidade, enfim, né? Tem diversos fatores. Quando é uma concessionária de alimentos, se a gente tem um bom relacionamento com a empresa, a gente consegue exigir algumas coisas, mas também tem um limite, né? Uma limitação. Serena, a transmissão da internet tá falhando a sua. Agora parece que normalizou. Mesmo? É porque tá chovendo aqui, né? Não. Então, Ai, quando nessa chove, hora o negócio acontece. pouco a pouco. Mas assim, eu achei interessante, Serena, só fazendo uma observação que você falou aí, se não consegue fazer tudo ou fazer muito, faz um pouco. É muito importante isso para tudo na nossa vida, né? Porque às vezes a gente Sim. acha que essa realidade está muito distante da gente conseguir se organizar para ter uma alimentação melhor. Mas a gente Uhum. pode fazer o que é possível, né? Os pequenos passos, eles acabam se transformando, né? Você vai chega numa distância grande. Então, assim, não deixar de olhar para isso achando que isso é impossível para mim ou é difícil, né? Fazer um pouco, né? Mudar pequenas coisas diariamente e sendo persistente nisso, eu tiro pelo meu exemplo, né? Por exemplo, e não deixar de fazer, de começar, né? Sim. Não pensar que ai, eu nunca vou conseguir, né? Ou ai, eu não posso comprar isso. Então, assim, é muito importante conversar com o profissional, né? E esclarecer essas coisas, porque tem profissionais de diversas linhas. Então, Cláudia, muitas vezes o profissional ele acha que a pessoa tem uma realidade que ela não tem, né? Ou a pessoa expõe de uma forma parecendo que é uma coisa e é outra. Isso. Então, eu sempre peço sinceridade, né? E eu pergunto: olha, você pode comprar tal coisa? Ah, eu não posso, então vamos substituir, né? Olha, agora, se é uma coisa imprescindível, né? Eu deixo muito bem claro, eu falo, olha, existe essas alternativas, você não pode nenhuma, então às vezes o tratamento não vai ter o resultado que nós esperávamos, né? Então tudo muito bem conversado, né? E a pessoa ela pode se programar para isso, sabe? Porque a gente gasta dinheiro às vezes com umas coisas tão fúteis, né? E a gente não sabe colocar a necessidade primeiro, né? O que é mais importante. Então, primeiro, que eu acho que até coloquei um dos pontos, né? Essa questão da gente se gostar, né? Eu mereço, eu me valorizo, eu vou cuidar de mim, porque como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou ficar saudável? Como que eu vou trabalhar, né? E muitos casos nossos de saúde é por um estilo de vida ruim, sabe? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, né? Vivem em consultório médico, vive com licença, né, para poder cuidar da saúde, e fica aquele desespero todo. Gente, às vezes é muito mais simples do que parece, né? Claro, cada caso é um caso, mas às vezes é muito mais simples, só que requer esforço. E aí o esforço, aí depende, né, de cada um. Tem pessoas que não se dão muito bem, né, com um determinado tipo de esforço. Então, a mudança, ela dói um pouco, sabe, né, a mudança de comportamento, mas é importante para o crescimento, né? E a gente sabe que o esforço lá na frente nós vamos ter um ganho muito grande, né? E eu costumo falar que o investimento no estilo de vida, ele é investimento mesmo, não é gasto. Porque olha o quanto você vai economizar, né? Com hospital, com farmácia, que as nossas idas à farmácia seja só para comprar complexo vitamínico, por exemplo, né?
comprar um própolis, comprar um probiótico, sabe? Que não seja aqueles medicamentos controlados, pesados, que tem todo um efeito colateral, né? Que acaba puxando para outra coisa. Então, eu sempre digo, investir no estilo de vida, né? E aí vamos colocar aí exercício físico, boa alimentação, um sono de qualidade, né? E cuidar da saúde emocional. Basicamente, a nossa vida se resume nisso para nós termos saúde, né? É. E como eu falei, né, no início, a alimentação ela tem um impacto muito maior do que podemos imaginar, né? Como Sim. você falou do seu exemplo, né? Você teve um problema de saúde, mesmo, né, já estando na área que fez você parar, aprofundar no assunto e levar você a ajudar as pessoas também nisso, né? Então, assim, eu queria que você me falasse dessa questão do conceito de saúde, como alimentação, além do que você falou aí, que você deu a fórmula exata, né? Que é a questão do exercício, do movimento, da saúde emocional, né? Nós, principalmente nesses tempos que estamos, é muito importante. A alimentação e o sono. Uhum. Tá. Em resumo, eu tive um problema gastrointestinal e, né, muita gente sabe, então eu posso falar aqui, o meu intestino travou. Foi isso que aconteceu. E os nossos órgãos, eles são, entre aspas, emocionais. Então, tem pessoas que têm o escape é no estômago, o escape é no intestino, o escape é na dor de cabeça, né? Alguma parte do nosso corpo vai ser afetada quando algo da nossa vida não está bom, né? E o corpo vem chamar a atenção. Então vem a dor, vem o mau funcionamento, para você acordar, né? Tipo, olha, eu tô aqui, olha para mim. Ó o sinal, né? É. E aí a vida é muito corrida, né? E marido, menino, casa e trabalho e não sei o que lá, e faz o que que dá e aquela coisa. Mas aí chega um momento para todo mundo, gente, todo mundo. Para nós profissionais de saúde também não é diferente, sabe? Que a vida vem e dá um puxão de orelha. E muitas vezes esse puxão de orelha é o caminho para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, a e aí, o que que aconteceu? A partir disso, eu desenvolvi, né, uma metodologia que tem dado muito certo para ajudar pessoas nessas questões, né? Muitas vezes eu indico parceiros, colegas para ajudar nisso, quando abarcam outras áreas, né? Uhum. Porque acaba que o acompanhamento, ele muitas vezes é multiprofissional, para a gente poder olhar, né, essas esferas aí da vida. Em termos da alimentação, a, a formulazinha que eu digo é o seguinte: não precisa ser radical, né? Porque a gente sabe que hábito alimentar é uma coisa difícil de mudar. Mas se você introduz alimentos, né, que já consagrados, que ajudam nisso, nisso, naquilo, tem nutrientes para isso, isso e aquilo, né? Você já ajuda. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu gosto tanto de comer tal coisa, é uma coisa que faz mal à saúde, né? Então vamos colocar aqui um que é muito em voga, açúcar. Ai, mas eu não consigo ficar sem um doce. Ai, porque tirar o açúcar é difícil. Bom, o açúcar é um pouco complexo, porque começa no desvio de paladar. Então há um desequilíbrio do paladar. Quando a gente gosta muito de um sabor e não gosta de outro, a gente precisa estimular esse outro que a gente não gosta, né? Então é um primeiro exercício. E aí, então assim, você decidiu que não vai diminuir o açúcar, né? Porque eu deixo a pessoa decidir. Você decidiu? Decidiu. Então, vamos introduzir alimentos que vão ajudar o seu corpo a se proteger um pouco desse açúcar, porque o excesso dele vai trazer consequências ao longo dos anos, né? E não é algo que vai impedir, ele vai minimizar muitas vezes, né? Então, é o que eu falo para o pessoal. Bom, se você decide assim, vamos pelo menos introduzir alguma coisa, né? Agora, outras pessoas, elas já querem realmente mudar.
E aí tem a transição, né? Vai introduzindo, vão trocando os alimentos. E com isso a pessoa não sofre tanto, né? De vez em quando ela vai poder comer aquilo que ela gosta muito, mas sabe que não é muito legal. E eu te falo porque, como se diz, eu também não sou imune a isso, né? Eu gosto de algumas coisas que a gente sabe que não é muito legal para o corpo, mas a gente se rende pelo paladar. A questão é se render sempre. Aquilo não pode ser um hábito, né? Então, uma coisa é você comer uma sobremesa uma, duas vezes na semana. Outra coisa é você comer de segunda a segunda. Então, isso, né, faz parte dessa alimentação consciente, né? Então, você faz trocas. E aí, você pode ceder ao seu desejo. Então, a gente é muito movido pelo desejo, né? De comer determinados alimentos que, né, teoricamente, não são muito legais, mas para satisfazer o seu desejo. Então, esse eu acho que é o principal pulo do gato, né? Entre aspas. Obrigada, Dão. É um amigo meu aí nos assistindo. Para a gente poder, então, ter uma vida melhor, né? E aí você quer que eu passe por todos os outros pontos, né? Que a gente Sim, estava vamos. falando? Me veio uma coisa na cabeça, eu acho que a gente pode abordar Ah, aqui, né? Você me fala. tá. Essa questão do açúcar que você levantou e a questão da pessoa às vezes não ter força, né, para mudar e falar, chegar ao ponto de falar, não, eu não vou deixar de comer, mas enfim. E é associada à questão das emoções que você falou. Me parece que a gente come muito, né? Não todas as pessoas, mas a grande maioria, principalmente as que têm compulsão, é, no sentido de preencher um vazio, sabe? No sentido de distrair de alguma coisa que está ali te chamando, alguma dor, algum vazio, e você Uhum. usa o alimento, né? A gente aprendeu a usar o alimento como uma forma de se preencher, ou uma forma de se acolher, né? Então, assim, eu queria só que você falasse no seu dia a dia, no atendimento com as pessoas, se você vê muito isso. Sim, aí a gente chama de fome emocional, né? É. Então, porque a fome física é aquela fome que dói o estômago, que começa a doer a cabeça, né? Você toma água, porque, gente, o truque é esse: sentiu fome, toma água para ver se é fome mesmo, né? Então, você toma água e né, não passa aquela sensação, essa é a fome física. A fome emocional é fome de outra coisa, né? Uhum. Então, o açúcar, como ele está muito ligado a afeto, então a pessoa que está carente de algo, ou de uma pessoa, ou de uma situação, né, de resolução, muitas Uhum. vezes ela vai, sabe, para o açúcar. E aí o que que acontece? Esse açúcar, ele alimenta bactérias muito ruins no nosso intestino, facilitando um desequilíbrio que a gente chama de desbiose intestinal. E como ele alimenta as bactérias que são maléficas, elas proliferam muito e elas querem mais açúcar. Então, com isso, menina, vira um ciclo vicioso e a pessoa não consegue parar de comer. Aí você precisa de uma força de vontade muito grande, né? Isso fora que aí vem o pâncreas, né? Começa a produzir insulina demais. Então, começam outros desarranjos dentro do organismo. Então, o melhor para isso, e isso também é autoconhecimento, né? É a pessoa se conhecer, querer se desbravar, porque se desbravar não é fácil, né, Cláudia? Então, Não. às vezes causa muito medo, a gente tem vergonha de nós mesmos. Mas eu, como eu fui paciente de diversas terapias, né, e eu acho que todo mundo tem que conhecer alguma terapia na vida, né? Porque a saúde emocional é isso, é você procurar ajuda em alguma coisa. Olha, todo mundo precisa de uma válvula de escape, todo mundo precisa conversar, né? Então, se você, muitas vezes, o profissional para a gente conversar é melhor do que uma amizade, muitas vezes. Por quê? Porque você precisa de um outro olhar, né? Não é nem às vezes um consolo, você precisa de um outro olhar, você tem que sair daquilo ali, né? Você Hoje em precisa ter o dia, foco numa solução, né? isso, e hoje em É um dia nós temos muitas terapias, então assim, é muito bom, a pessoa pode escolher, né? Dentro do que ela pode pagar, dentro do tempo dela, aquilo que ela acredita.
né? Isso. Se é religioso ou não. Então, assim, hoje tem coisa demais, então tem muita ferramenta para ajudar, né? Então, a gente não precisaria ficar alimentando essa fome emocional, sabe? Dessa forma, com o alimento, né? Porque às vezes é uma questão, por exemplo, me lembra a infância, aí começa a ter saudade, alguma coisa e tal. Se for uma coisa que não é ligada a um problema, tudo bem, mas a pessoa às vezes ela fica ali, ela não sai, né? Nossa. Então, nesse caso, precisa de ajuda. É porque Então, age assim, é como se fosse um piloto automático, né? Então, a gente sim, precisa começar a olhar para a gente, ou seja, né, a questão da, de nos conhecermos internamente, para você saber, poxa, eu tô com fome, né? Nossa, sempre quando eu tô ansiosa, sempre quando eu estou com problema, ou eu tenho um trabalho para entregar, eu fico ansiosa e eu quero comer, né? Então, assim, uhum, começar a se questionar e a se observar, né? Porque eu comentei isso porque me parece que é, a maior dificuldade na mudança está geralmente nesses casos onde há essa fome emocional, né? Quando sim, é maus hábitos, também é desafiador, mas a pessoa, ela tá tão assim, não, eu quero, não quero mais isso, então ela age com uma racionalidade mais, melhor, vamos assim dizer, né? Quando o emocional entra na parada, geralmente ele ganha, porque ele vem do inconsciente. Então, principalmente quando a gente não se conhece e não conseguimos identificar esse mecanismo, né? Que está aí há anos com a gente, né? De comer para saciar alguma coisa, quando eu estou assim, quando eu estou assado. Então, assim, o primeiro passo seria despertar essa consciência, né? Nós comemos, quando sim. comemos em excesso ou errado, qual que é a causa, né? Nossa, será que é só um mau hábito? Então, né, vou aqui adquirir ferramentas ou procurar o profissional, como você falou, Tcherena, porque isso é muito importante, né? Muito mais do que a gente Sim. possa imaginar, porque nós temos bons profissionais, excelentes profissionais, que têm condições de nos guiar, né, nesse caminho, e a gente trilhar um caminho muito melhor, muito mais fácil até, né? Você tendo como guia um profissional. E fica bem menos sofrido, sabe? Eu te E, falo por experiência própria, é muito menos sofrido. E às vezes é uma terapia simples. Então, outro exemplo, né? Eu também sou aromaterapeuta. Então, eu faço para mim, né? Porque eu uso, né, as habilidades para me cuidar também, então não só do outro. Então, eu tenho um perfume, eu faço um perfume com os óleos essenciais e tal, e eu coloco ali as plantas que eu preciso para me ajudar no dia a dia e tudo mais. E é incrível, sabe? O poder da natureza, ele é maravilhoso, né? Então, né, e você também gosta de óleo, você sabe. Então, menina, uma das plantas que eu coloco é para eu não ficar com sono, porque eu sou uma pessoa que, se eu pudesse dormir o dia inteiro, acho que dormiria, sabe? olha o que está aqui do meu lado, alecrim. Pois é. Então, uma Foco, das né? plantas é o Concentrar. alecrim. É, Então, eu preparo um blend de óleos, então, o meu nem tá aqui próximo, mas é um rolãozinho, eu preparo o uhum, perfume, né? E eu passo e funciona. Eu trabalho muito melhor, eu não dá sono, eu posso ter dormido pouco, sabe? E tudo mais, e não dá sono. Vai dar sono mais tarde, né? uhum. Então, assim, é muito bom. E às vezes é uma coisa simples, né? Se você for pensar pelos olhos, é simples, né? É, Ou é você tão compra o simples que óleo as puro, pessoas às vezes não acreditam, né? E só sim, quando você passa a fazer uso, você vai assim, se encantando com aquilo. É igual dor de é, cabeça. E a minha cabeça começa a dar sinal, eu já pego minha lavanda, né? E lá no trabalho, quem trabalha comigo, a Catinha tá aí, ela sabe. Eu fico com a minha lavanda e, e já, né, inalo a lavanda e minha cabeça não vai para frente, a dor de cabeça. E assim com todas as pessoas que estão uhum, na minha volta. Então, assim, são coisas muito, muito simples e muito eficazes. sim. Então, né, volta a falar, hoje nós temos um leque enorme de terapias, né? Então, só sofre quem quer, basicamente. Até os olhos. Ah, é caro?
óleo um pouco inferior. Às vezes você vai ter que usar uma quantidade maior, né? Porque ele não vai ser tão Uhum. potente, mas vai funcionar. Usa chá, né? Vamos fazer chá, Uhum. sabe? Ah, não gosto de chá quente, faz chá gelado. Faz o chá, espera esfriar, né? Põe gelo. Então, assim, não é porque é gelado que não tem eficiência, né? Então, a questão é a durabilidade do chá, que tem que prestar atenção, né? Ele não vai durar lá o dia inteiro e não dá para fazer de um dia para o outro, mas dá para fazer chá. Isso que é coisa mais barata do que chá, né? Então, essa é a saúde emocional. E assim, se perdoar, sabe? Eu acho que um dos principais sentimentos que a gente tem que desenvolver para nos ajudar, né, a não termos essa fome emocional constante é o auto-perdão. Às vezes não é nem perdoar o outro, é a nós mesmos, sabe? Ah, eu sou incapaz, ah, eu fiz isso, eu errei nisso, né? E nem Uhum. precisa, porque às vezes você tem vergonha de pedir para o outro, né? Se você tem que pedir desculpas para o outro. Se você faz com a maior boa intenção do mundo, isso chega lá, né? Então, é muito maravilhoso, assim. Assim como as ondas de rádio, né? Nós estamos envolvidos por outras ondas, né? Os nossos pensamentos e tudo mais. Não é à toa que você pensa numa pessoa, a pessoa te manda mensagem, muitas vezes, né? Ela te liga. E aí, o povo ainda acha que isso é o quê? É coincidência? Cada um tem sua opinião, né, Cláudia? Hã? E outro ponto que é interessante é a questão do exercício físico. Então, bom, todos esses três pontos, né? Nós temos trabalhos já consagrados, mostrando a importância. E dá para sentir na pele, né, Cláudia? Quem não faz, quem é sedentário, gente, assim, é muito diferente. Depois que começa a praticar exercício regularmente, né? Você tem um sono melhor, você mantém o seu peso, ou você emagrece, ou você ganha peso, enfim, seja qual o objetivo for, né? Você tem mais disposição, o corpo responde, né? E aí, com o passar dos anos, isso vai ficando mais gritante. Então, eu te falo porque, poxa, quando a gente está na casa dos 20, você sabe. Ah, se for mais sedentário, não tem problema, o corpo não vai falar muito, mas sai da casa dos 20 para você ver. Você deixa lá de fazer exercício 2 dias, o corpo já reclama, né? Então, é muito bom, é essencial. O nosso corpo ele foi feito para movimentar, e não para ficar parado, né? Tanto que os acamados têm problema. A pele começa a ter problema, as articulações começam a ter problema, a pessoa perde muita massa muscular, né? E aí tem que fazer todo aquele trabalho de reabilitação. E a questão do sono, porque o sono é o nosso repouso, mas não das nossas células, né? Então ali nós temos limpeza, ali nós temos renovação, né? Ali nós temos uma troca energética. Então, assim, o sono tem uns picos hormonais importantes durante o sono, sabe? Então, por isso, não é bom a gente comer muito antes de dormir e nem muito pesado, né? Apesar que né, todo mundo acha que é uma crença, ai, mas não posso jantar e dormir e tal. Tem pessoas que não podem mesmo, porque tem um refluxo muito forte, né? E pode até passar mal. Mas é legal ter um intervalo, né? Eu brinco aí que é pelo menos 1 hora, pelo menos 1 hora. A refeição mais leve possível, né? Para a gente ter esses benefícios aí do funcionamento noturno do nosso corpo, né? E no outro dia a gente está zerado para poder fazer as nossas atividades. Uhum. Tcherena, a alimentação consciente, eu acho que tem muito a ver também com essa questão da autoobservação que nós falamos, né? Por Uhum. exemplo, se nós pararmos para nos observar, a gente consegue identificar os alimentos que nos fazem mal. Por exemplo, quando eu já tive gastrite há muitos anos atrás, então eu percebi alguns tipos de alimentos que eu ingeri na hora, meu estômago dava o sinal. Então, assim, se a gente começar a se observar mais, a gente vai conseguir identificar o que eu como e me faz bem e o que eu como e me faz mal. E eu acho que isso tem muito a ver com essa alimentação consciente. Você estar consciente do que você está colocando para dentro, né? Você podia falar um Sim. pouco sobre isso e também a questão
né, você me relatou como você mudou sua alimentação com a questão que você teve de saúde, né? Você fez Uhum. adaptações, fez mudança, testou coisas, né? E hoje você até produz coisas aí para até para Sim. oferecer para as pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, da alimentação consciente e essas mudanças que a gente pode fazer, esses testes que a gente pode ir fazendo para ver, né, no corpo, sentir. Uhum. Tá. Bom, então, voltando lá, eu tenho que falar da questão do. Eu não costumo falar nem em autoestima, é auto-amor, né? Então, a gente tem que se gostar. Eu já tive paciente que falava assim: ah, mas eu não vou deixar de comer tal coisa. Eu falei assim: gente, mas você falou que você passa mal com tal alimento. Ah, mas eu gosto do alimento. Eu falei: mas você não sente bem, te dá queimação, você tem mal-estar. Ah, mas depois passa. Então, aí eu te pergunto: vale a pena você passar mal, não sei quanto tempo, por um determinado alimento? Você gosta, mas faz mal? E mal mesmo, sabe? Da pessoa tinha dor de cabeça, ela tinha queimação, né? Ela tinha como se fosse uma ressaca, uma coisa muito estranha. Então, primeiro é isso, né? Poxa, vale a pena? De repente, a preparação, sabe? A forma de preparo desse alimento. Então, vamos trocar a forma de preparo, vamos experimentar, né? E é um convite para todo mundo ir para a cozinha, né? Explorar a cozinha, por mais que às vezes não saiba cozinhar, peça alguém, então, né, para ajudar. Porque, gente, é muito prazeroso, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto de cozinhar. Você fazer o alimento para você, você sabe de onde vem, como é que foi preparado, né? Você tem segurança naquilo. Então, muitas vezes é uma forma de apresentação, né? E a partir da minha experiência do que eu passei a fazer mais testes na cozinha, né? Pensando em mim e também para poder orientar as pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito bom da gente consumir, que dá para introduzir em diversos pratos, é biomassa de banana verde. Então, você já deve ter ouvido falar, né? Uhum. É muito simples de fazer, é claro que dá um trabalhinho, né? Mas é muito simples de fazer. Cozinha as bananas verdes em panela de pressão, faz um purê com essa banana e ali você introduz em diversas receitas. Aí vamos voltar lá à questão do açúcar. Ah, mas eu gosto de comer sobremesa. Coloca a biomassa na sobremesa, você já vai estar assim, ajudando muito. A biomassa, ela alimenta as bactérias intestinais benéficas, ela não deixa você absorver todo aquele açúcar que você está consumindo, entendeu? E ainda ajuda a controlar o colesterol, porque excesso de açúcar vira colesterol. Então, olha o tanto de benefício. Fora que, como ela é fibra, que é um amido resistente, ela ajuda na saciedade. Então, se você come uma sobremesa feita de biomassa, provavelmente você não vai conseguir comer uma porção muito grande. Se você comer devagar, né? Porque tem isso, quem come muito rápido acaba comendo além, né? Então, então são soluções, né, nesse sentido. O meu, particularmente, o que, que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu me descobri sensível a glúten, né? Então, não é uma alergia, é uma sensibilidade. E eu noto isso em muitas pessoas mesmo. Porque o nosso trigo, o trigo de hoje não é o trigo de antigamente. Então, ele tem já uma modificação genética, né? Mas nós adoramos tudo que vem de farinha de trigo, né? E apesar do nosso país não ter como base, né, a lavoura de trigo, a gente consome por causa da influência de outros povos, enfim. Então, eu acabei descobrindo na fermentação natural uma forma da gente consumir o trigo de forma que ele não nos agrida, né? Então, com isso, eu fui aprender. Então, eu fiz o curso e ainda faço, né? Porque a gente não para de estudar, alimentos de fermentação natural. Então, existe um fermento vivo, ele não é o fermento biológico de padaria, ele não é o fermento químico, ele não é aquele de pozinho, que é só levedura, né? Ele é um misto de leveduras e bactérias que eles degradam a cadeia do glúten. Tanto que se eu deixar passar do tempo de fermentação, a massa rasga inteira e não cresce nunca mais.
porque degrada muito o glúten, sabe? Uhum. Então, para quem tem sensibilidade, esse tipo de alimento é infinitamente melhor do que os produtos tradicionais de padaria, porque o intestino não vai sentir, se ele sentir, ele vai sentir muito pouco, ou quase nada. Então, não tem flatulência, não tem constipação intestinal, não tem queimação, né? Eu conheço muitas pessoas que não podem comer um pãozinho francês que já sente lá no Uhum. estômago, né? Já começa a sentir no estômago enfim. Então, esse tipo de produto é um produto mais natural, né? Apesar de ser feito com trigo, tanto faz a farinha branca quanto a integral, né? A diferença é que a integral você vai ter mais fibras, você vai ter um pouco mais de nutrientes, mas as bactérias que fermentam essa farinha, elas liberam nutrientes. Então, mesmo o pãozinho branco feito com essa fermentação, ele traz mais nutrientes. Então, faz parte também da alimentação consciente você saber o que você está comendo, né? Então, não que fique aquela coisa bitolada, né? Nossa, eu preciso de tal vitamina. Não, é básico. Prato mais colorido possível, né? Você vai ter uma variedade ali de nutrientes boa. Fibras. Se você pode escolher entre um arroz branco e um arroz integral, se você pode escolher, escolha o arroz integral. Você não pode escolher, vamos introduzir fibra de outra forma, né? Vamos colocar aveia, vamos fazer uma farofa com farinha de mandioca e farinha de aveia junto, né? Assim, a diferença é mínima, sabe? De paladar, porque você pode, né, pôr um tempero gostoso e tudo mais. Então, as pessoas, às vezes, elas têm essa limitação, Cláudia, um pouco preconceituosa, de achar que porque é saudável é ruim, é sem gosto, né? Então, a É, gente tenta é, é, desmistificar isso. é a questão preconceituosa e também, às vezes, até é a ausência de informação, de conhecimento, porque hoje em dia existe muita informação em relação a isso. Existem muitas receitas, existem muita gente testando, como você, né, que testou, que deu certo, e que disponibiliza isso para as pessoas, quer seja pronto, quer seja na forma de receita, de cursos ensinando. Então, assim, se a pessoa parar e buscar isso na internet, facilmente encontra muita informação, muita. Eu fico encabulada. Lógico que a gente precisa ter um cuidado com a informação, com a fonte, mas existe muita orientação em relação a isso. Então, assim, basta olhar, né? Basta querer olhar para essa questão, né? Do cuidado, do autocuidado. Então, assim, o que você trouxe em relação ao autocuidado e autoestima, para mim, é o essencial. Porque quando a gente não tem isso, quando a gente não desenvolve esse autoamor, ou por algum motivo esse autoamor ele fica, né, deixado de lado por alguma razão, enfim, a gente não consegue se cuidar da maneira como a gente poderia se cuidar. E tá tudo bem, isso acontece com a gente, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem dificuldade em relação a isso, por diversos motivos, que a tia Helena já falou que da importância da terapia, técnicas, coisas maravilhosas que a gente tem disponível hoje, num leque muito grande, acessível. Temos coisas, né, que às vezes são mais caras, outras mais baratas. Temos tratamentos até gratuitos oferecidos por profissionais. Então, basta a gente ir atrás. Então, sim, eu acho que a questão de base da alimentação é isso que nós falamos, né, Tcherem, que você trouxe, que é a questão do autoamor, do autocuidado e dessa consciência. Despertar essa consciência que tudo que a gente faz tem consequência. Então, se a gente ingere alimentos que não faz mal para nós, que não faz bem para nossa saúde, né? Nós teremos uma consequência inevitavelmente, né, Tcherina? O nosso corpo ele vai nos chamar atenção de forma mais leve, mandando sinaizinhos, dorzinhas, e a gente geralmente não presta atenção, até se tornar uma coisa que realmente faz parar para olhar. Aí o preço às vezes é um pouco caro demais, né?
É. Então, eu não gosto de falar assim que é tarde demais. Uhum. Está se tornando tarde, né? Então, e a nutrição, a gente vai muito para prevenção, sabe, Cláudio? Claro que também é tratamento, mas se a gente pode investir na prevenção, isso é muito melhor, sai Sempre muito mais melhor. barato, né? É. Deixa eu só. A Janete Macedo está falando que só som. Tem mais pessoas que não conseguem nos ver no vídeo? Por favor, se vocês puderem sinalizar para a gente. Ou será que é só a Janete? É porque Se para alguém- mim eu tô te vendo e te ouvindo É, eu bem. também. Então, de repente, pode ser a internet da Janete, né? Ou pode ser que as pessoas não estejam conseguindo. Ah, Deu voltou. um tempo, ó. Ela está falando que voltou. É, É, tá normal para as demais pessoas. Então, foi alguma questão de internet mesmo. Tcherena, e o que mais você acha que é importante? Por exemplo, você citou aí a questão do fermento natural. É algo que eu, por exemplo, não conheço muito, né? Eu conheço muita questão de outras farinhas, né? Enfim, que eu não seja o trigo, mas você podia falar mais tá. desses testes que você fez, dessa fermentação, da disponibilidade, né? Como a gente consegue isso, tanto o produto pronto quanto esse fermento. Tá. Bom, o fermento natural a gente chama de levain e ele é uma colônia de leveduras e bactérias feitas a partir de farinha e água. Então, boas farinhas de trigo, né? Uhum. Então, a maioria das minhas farinhas são italianas, e aí você tem que cultivar esse fermento, igual Uhum. um filhote mesmo, sabe? É igual a Igual kombucha, um a animalzinho. kombucha. O princípio é mais ou menos esse, né? Uhum. Então, e a gente sabe, e a ciência tem mostrado do benefício dos alimentos fermentados, né? Então, você cria esse fermento geralmente por um mês. Menina, é um mês, alimentando todo dia, 2, 3 vezes por dia, e joga fora um monte de coisa, porque tem toda uma técnica para isso, né? E depois de um mês, você tem lá o seu filhote, né? Que a gente chama de massa madre, porque é ela que vai ser o starter de tudo lá na geladeira. Uhum. Então, ele fica adormecido na geladeira e toda vez que vai fazer pão, a gente acorda esse fermento. Então, você tira uma porção e começa de novo, não um mês, mas uns 2, 3 dias você vai ficar ali alimentando, cuidando, né? E aí ele responde dessa forma. E como ele é algo vivo, então, assim, às vezes tem um comportamento inesperado, né? Então é como se você estivesse criando um animal, sabe? Um animal doméstico, porque ele é vivo. Então, às vezes, ele não vai crescer igual você achou que ia crescer, às vezes ele vai crescer demais, tem que controlar a temperatura. Então, a fermentação ela é muito sensível à temperatura. Com o calor que geralmente Goiânia faz, é muito difícil ficar controlando, sabe? Então você fica resfriando, resfria de novo, aí não pode resfriar demais, porque senão para de crescer, né? E aí, então, a partir desse fermento, então ele geralmente no pico de fermentação, é que a gente coloca na massa, né? E aí depois a gente vai fazendo dobras, que nós chamamos, porque os pães artesanais de fermentação natural, muitas vezes, como eles são artesanais e a gente faz com as mãos, então a gente não pode ficar amassando muito, não é igual pão de queijo que você tem que, sabe, descer o braço, Uhum. não. É com mais cuidado, é uma massa mais delicada. E aí você vai dobrando, existem diversas dobras de acordo com cada receita. E aí você vai ajudando essa rede de glúten a se organizar. E ele vai fermentando e ele vai digerindo essa rede de glúten. Só que existe um ponto ideal para isso, porque quando passa do ponto, ela rasga e ela não cresce mais, né? Então, Nossa. é bem desafiador, sabe? Mas eu acho super Eu tô achando que gostoso, é assim. melhor comprar pronto. Comprar pronto lá feito por você, Tcherena. Pois é. Então eu tenho algumas coisas, né? Uhum. E
e aí eu já disponibilizo, né, com entrega, com retirada e Uhum. tudo mais. Eu me organizei de forma que eu tenho o período do dia que não me atrapalha, né, nos outros afazeres, Uhum. para eu poder encaixar as fornadas, sabe? Então tem toda uma programação para isso e tudo mais. Uhum. E aí nós temos pães com sabor diferente, porque muitas vezes eles têm seria uma leve acidez por causa do tipo de bactérias que temos ali. São bactérias acéticas e láticas. Então, dependendo da temperatura, a gente ativa mais umas do que outras, né? Uhum. Então, quando a gente tem que levar muito para a geladeira, então a gente vai para as bactérias mais acéticas e quando deixa de fora, a gente vai mais para as bactérias láticas. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não gosto daquele azedinho desse pão. Mas é por causa disso, porque são justamente as bactérias boas ali agindo, né? Então, eu tento deixar um meio termo, sabe? Nem tão, não, tão ácido, né? Para as pessoas poderem consumir. E assim, deixarem aos poucos de consumir o pão industrializado, né? Então, por exemplo, aquele pão de forma industrializado, que tem um monte de coisas ali, né? Um monte de aditivos. E aí, por ser um pão mais natural, a gente também tem que cuidar na estocagem, né? Então, é um pão que muitas vezes durante 2 dias ele vai ficar bem, depois o sabor vai se acidificando, a textura vai mudando, a textura depende do clima, sabe? Então, assim, existem essas características. Então, a gente tenta orientar como que a pessoa faz. Agora, a parte boa é que dá para congelar e a pessoa depois consome quando ela quiser, né? Uhum. Seja esquentando, deixando na temperatura ambiente, no micro-ondas, no forno, né? Da preferência. Então, assim, depois que eu descobri esse tipo de pão, eu só como outro tipo de massa fora de casa. Fora de casa, né? Quando você está, de repente, num lugar que você não tem acesso. E aqui em Goiânia, eu tenho ficado muito contente, porque eu estou descobrindo cada vez mais lugares que vendem esse tipo de produto. Então, é mais um produto que cuida da gente, né? É, Não é só a questão do paladar, é uma questão do cuidado. Então, eu achei nessa forma mais uma forma de eu cuidar do outro, né? Porque eu consigo oferecer alimentos que cuidam do trato gastrointestinal das pessoas. Então, uhum. aqui em Goiânia, a gente tem tido, assim, visto mais estabelecimentos que oferecem esse tipo de produto, sabe? Uhum. É, outra coisa também que me deixou impressionada quando eu passei a estudar mais sobre isso é o impacto do intestino, do funcionamento do intestino no nosso corpo. Então, assim, o intestino, inclusive, ele é considerado o terceiro cérebro, né? É o Ele segundo. é o segundo, né? É, é É. no terceiro, terceiro é uma técnica aí que eu estudo que a gente chama de terceiro, porque eles falam que primeiro é o cérebro, aí tem o coração e o intestino, mas assim, é a importância dele no processamento das emoções, né? Das emoções e também do funcionamento do corpo como um todo, né, Tcherena? Sim. Tem um livro, negócio que ele está emprestado, eu não vou lembrar exatamente, mas tem um livro bem simples para as pessoas conhecerem, né? Uhum, Ele chama Conexão Intestino-Cérebro. Eu não lembro o nome da autora. E aí mostrando, inclusive, que assim o intestino ele chega a se sobrepor ao cérebro em alguns neurotransmissores, sabe? uhum. Então, todo mundo dá importância para o cérebro, porque ele, né, ele controla todas as funções e tal. Só que muita coisa que o cérebro só funciona se o intestino produzir, né? Então, tem até uma pergunta aqui, É, Cláudia: como tratar o intestino inflamado? nós estamos Então, é quase tratamento, finalizando, mas pode responder, que aí depois a gente é um finaliza. tratamento, né? A gente trata comendo bem, né? Cuidando no que eu falei no início, cuidando do físico, do emocional, né? Dormindo bem e comendo as coisas de forma adequada que vão mexer com isso daí. Tem que fazer um protocolozinho para intestino inflamado. O intestino é muito Não, importante essa questão das bactérias saudáveis, probióticos, sim, prebióticos, mas tudo isso com orientação, né?
O nome é conexão intestino-cérebro. E aí, o que acontece? Quando a gente está com algum desequilíbrio, a gente chama de disbiose, né? Porque nosso corpo tem mais micro-organismo do que célula. As pessoas às vezes assustam, né? Mas nós somos mais micro-organismos, entendam, bactérias, fungos, protozoário, de todo tipo. Até aqueles que não fazem bem, eles vivem em equilíbrio com os que são benéficos. Só que dependendo do nosso estilo de vida, a gente alimenta mais uns e não outros. Então, se for a galera do bem, você tem saúde. Se não for, começa a ter uns sinaizinhos, né? Então, uma Daí a coisa que é importante importância da falar. imunidade também, né? Sim. Então, ó, a maior parte das células de defesa são produzidas no intestino, um intestino saudável e equilibrado. A maior parte da nossa serotonina, né? Todo mundo acha que é tomando medicamento aí que vai melhorar essa questão, né, das doenças ligadas à serotonina, é no intestino. Então, se você toma medicamento controlado e seu intestino não é bom, o medicamento não vai ser 100% eficaz, É. porque muitas vezes tem que agir lá no intestino, não é no cérebro, principalmente se for recaptador de serotonina. 50% mais ou menos da nossa dopamina, que é esse hormônio da compensação, né? Eles chamam de hormônio, mas é um neurotransmissor, é produzido no intestino. Então, assim, hoje, felizmente, muitos neurologistas estão começando a estudar a conexão intestino-cérebro, né? Para Nossa, poder orientar eu acho que aí, seria até um assunto para uma live, né? Porque é muito com certeza, importante. com Nós estamos nos certeza. minutos finais, eu tenho medo de acabar aqui, eu não quero que acabe sem antes te agradecer, Tcherena. Eu que Nossa, foi muito agradeço também. valioso e muito gostoso esse papo. E também agradecer as pessoas que estão aqui presentes, as que vão assistir depois, pelo IGTV, pelo YouTube da escola. Teve uma pergunta inicialmente que eu quero responder aqui, falando sobre as oficinas. Tem gente achando que já fecharam as inscrições e não fecharam. Podem ir na página, no site da escola, lá tem, no portal do aluno, tem a opção de fazer as inscrições, tem uma página também só para as oficinas, então qualquer coisa, e tem o atendimento lá da Secretaria Escolar da escola, então não deixem de fazer suas inscrições, e também não se esqueçam do evento de amanhã do Semear, que vai ser muito bom. O tema é muito bom, e não precisa fazer inscrição, às 14h30 pela transmissão vai ser pelo YouTube, e a semana recheada de atividades. Nós teremos outra live especial no dia 29, o Poder do Bem, vai ser maravilhosa. E na quarta, a live do servidor com o servidor que ganhou. Se inscreveu para estar aqui com a gente, protagonizar uma live, né? Que é a excelência no atendimento ao cidadão. Ah, tá pedindo senha? É porque tem que fazer a inscrição no portal, aí você recebe a senha, e aí você entra nesse link e põe a senha. Vai lá no portal do aluno e tenta se inscrever para de hoje. Eu não sei se dá tempo, porque ia ser 15 horas. Tcherena, gratidão, gratidão. Eu As palavras agradeço. finais. Agradeço a todos que puderam Ah, participar. E quem se qualquer coisa, interessar no pão é gente, Pães da Nutri, né? os pães da Nutri, então tem informações lá, tá? Sobre Uhum. intestino, sobre fermentação natural. No meu perfil também pessoal eu coloco. E qualquer coisa me chama aí no privado, a gente troca uma Isso. ideia e eu posso responder alguma coisa também, tá? Gratidão de novo, Cláudia. Nossa, muito feliz. Gratidão a todos vocês, gente. E parabéns pelo nosso dia de servidor público. Parabéns Pela a nossa todos. Boa semana, né? tarde. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.